Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando chegou a Mato Grosso, nos anos 70, a região que hoje é Nova Canaã do Norte nem sequer tinha esse nome. Estradas precárias, comunicação, bilhete enviado por ônibus, luz elétrica, um sonho distante. Foi nesse cenário que o curitibano Mário Wolff Filho começou a construir uma trajetória inspiradora no agro mato-grossense. Visionário e apaixonado pela pecuária, foi pioneiro na adoção de tecnologias como a integração lavoura-pecuária-floresta e o uso de genética de ponta na bovinocultura da região. Não por acaso, as propriedades dele estão entre as mais produtivas do estado. Ao longo dos anos, o seu Mário cultivou muito mais do que soja e pasto. Semeou amizades. No bate-papo, revisita desafios e conquistas da história que vem escrevendo até aqui. Reflete sobre o papel das novas gerações e faz questão de homenagear os verdadeiros heróis do campo, os pioneiros anônimos que transformaram a terra bruta em solo fértil de oportunidades. Ele também fala sobre legado, sucessão familiar e reforça o valor de princípios como compartilhar conhecimento e pensar coletivamente. Aliás, afirma que o sentido da vida é ser útil para a sociedade. Uma conversa que é um verdadeiro presente para quem nunca se esquece que o agro é feito, antes de tudo, por pessoas. Seu Mário Wolff Filho, que satisfação poder ter essa entrevista com o senhor, esse bate-papo com o senhor aqui no podcast do Patrone. Estava na minha lista lá um bom tempo, falar com umas pessoas pioneiras numa região, com uma história tão bacana. Já tive a oportunidade de falar com o Daniel, ou seja, a geração mais nova da família, né? Um bate-papo muito legal, depois vou trazer o número aqui para que as pessoas também conheçam um pouco dessa história do Daniel, que tem, inclusive, dado muitas palestras sobre sucessão familiar, e agora é vez de falar com o progenitor dele, né? Como é que o senhor está, seu Mário? Tudo bem, Patrone, a satisfação é minha de poder fazer esse teu podcast aí, famoso, eu sou assíduo ouvinte do teu podcast, né? Então, para mim é um prazer muito grande. Pô, já ganhei o dia aqui, né? Já ganhei a tarde aqui, né? Aliás, falando pro pessoal que tá nos ouvindo, esse barulho aqui a gente tá na feira, né, realizada durante agora a Norte Show aqui em Sinop. Tô no stand aqui da Fortuna, né, que é faz parte do grupo, né, da família do seu Mário Wolff, e a gente vai ouvir aqui um pouquinho de música aqui, porque nós estamos no parque, a bagunça é assim mesmo, né? O parque é movimentado. O que significa, aproveitando essa temática, estar em feiras agropecuárias para o senhor? Olha, estar em feira, eu acho que o produtor ele sempre tem que buscar, entendeu, novas tecnologias, fazer a troca de informação, entendeu? Eu sempre participei, entendeu? Quando era pecuária da Exposibu. Eu acho que, às vezes, você vai numa feira ou assistir uma palestra, 90% você já sabe e tal, mas às vezes 1% que você pega de alguém, uma ideia nova, você paga o evento, sabe, né? Então é muito importante, eu acho, a gente participar, né? Tá sempre procurando novas tecnologias, né? Principalmente hoje, que é tão rápido. Pois é, a velocidade é muito rápida, até conversávamos sobre isso num bate-papo prévio aqui antes da gente iniciar essa gravação, de como as coisas acontecem rápido e cada dia parece que você tem 15, 20 oportunidades de fazer bons negócios ou então de perder a oportunidade de bons negócios. Então, além de tudo, a gente tem que estar muito antenado a tudo que está acontecendo, né? Você tem que estar por dentro, porque muda muito rápido, né? Até o próprio ensino, gerações, né? Antigamente, na minha época, mudava a geração de 50 anos, né? Hoje, o menino de 10 já é diferente do que tem 15, né? Então é muito rápido, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? Os netos estão mais rápido no aprendizado que os filhos, na época deles, quando era criança? Então, mas só que hoje também eu vejo assim que às vezes as pessoas perdem muito foco, entendeu? Eu acho que o ensino hoje, as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocinar, pensar, entendeu, né? Eu vejo hoje é muito computador, então cálculo, na minha época você tinha que saber tabuada, matemática, né? Então você, até do brinquedo, você tinha que inventar o teu brinquedo, e hoje recebe tudo pronto, então as pessoas estão perdendo, os jovens, lógico, tem exceção, mas de um modo geral eles estão perdendo a capacidade de pensar.
E isso pode gerar um problema muito sério no futuro, né? Eu penso assim, acredito que o senhor compartilha essa ideia. Eu vejo pelos meus filhos, né, dessa nova geração, a diferença da idade da minha filha para o meu filho mais novo é de 7 anos. Parece que é uma outra geração já nesses 7 anos de diferença aí. E a gente percebe que as crianças de hoje em dia, utilizando essa questão da tecnologia, esse gancho, já não conseguem mais esperar, né? Porque tem tudo no momento que é desde assistir alguma coisa que gosta, é na hora que quer, do jeito que quer. Na minha época, na sua época, se o senhor quisesse assistir um programa, você tinha que se programar, estar dentro de um horário certo, fazer o que você precisava fazer para estar preparado naquele momento. Então você já sabia esperar, sabia que tinha uma pré-condição. Essa nova geração não tem isso, né? Eu acho que isso pode ser algo a ficar atento no futuro. Tem a minha esposa, ela é psicóloga, a Loricícia, e ela tem um livro que ela indica muito, a Síndrome do Imperador. Sabe? Então, o que está acontecendo hoje na educação dos filhos, né, de modo geral? O filho escolhe onde o pai senta, então ele acaba, vamos dizer, se impondo, às vezes os pais deixam fazer tudo, então fica uma geração que até às vezes não tem frustração, né? Porque tem tudo o que quer, né? Então acho que é importante, vamos dizer, na educação dos filhos, a cobrança um pouco, né? Esses dias até uma pessoa me falou sobre, vamos ter uma competição na escola. Às vezes 5 ganha medalha. Então, o valor daquele que, vamos dizer, que treinou mais, que se dedicou mais, entendeu? Tirou em primeiro, acaba ofuscando um pouco. E os outros também não tentam, vou treinar mais e tal. Estou falando isso porque eu já fiz atletismo. Vou treinar mais para mim poder ganhar na outra competição, ou melhorar meu tempo. Então é isso daí, patrão. A gente está misturando um pouco aí, até não sei se fugindo do tema do podcast, né? A gente acho que o tema do podcast é um pouco de tudo que a gente vai vivenciando, né? E como veio o gancho aqui, acho que era oportuno de fato a gente trazer um pouco também da visão da qual eu compartilho. Agora vamos lá, vamos falar então um pouco da história do senhor, que chegou nos anos 70 aqui, né? Me fala um pouquinho dessa vinda, para as pessoas que eventualmente não conheçam o senhor, entendam um pouquinho o que era Mato Grosso quando vocês vieram para cá. Na verdade, a gente veio em 75, a primeira vez. Era um grupo a maioria radicados em Curitiba, né? Madeireiros e tal, e compramos uma área grande em Nova Canaã, as margens do Teles Pires, né? E a gente veio para cá, na época era sertão, né? Canaã não existia, esse grupo ajudou a abrir a estrada até chegar nas fazendas, né? Passamos onde que hoje é Nova Canaã, então Nova Canaã não existia. Então era um desafio, vamos dizer, era um sertão, mas a ideia, vamos dizer, dos madeireiros, assim, de modo geral, da família, do meu sogro, que até já era falecido na época, ele tinha até um ditado interessante: vamos no Mato Grosso para produzir madeira e plantar boi. Plantar boi era a expressão. Então veio aquela turma, lógico, com todos os pioneiros aí sabem o que é isso, né? Era estrada de chão do posto zero até a fazenda, né? E era muito, a gente vinha muito de carro, do Fusca, de caminhão, era de Curitiba, onde que é a nossa origem, era 2.450 quilômetros, não estou enganado, né? Quanto tempo de viagem? Quantos dias aí? Na época que era seca, era 3 dias, né? Você vinha um dia até Campo Grande, outro dia até Cuiabá, e depois vinha até a fazenda, né? Bem que naquela época, logo a abertura da Cuiabá Santarense, então não tinha muito movimento, aí então com um carro pequeno você andava aí uns 80 por hora, então depois começou a dificuldade, aumentou muito o trânsito, né? Daí já era mais aventura. Quando o senhor mudou para cá, tem um fato curioso, né? Que Nova Canaã do Norte, o nome não existia ainda, né? O município era Chapada dos Guimarães, que aliás era um gigantesco município aqui em Mato Grosso no passado. Era o maior, dizem que era o maior município do mundo, né? Porque ia desde Chapada até a divisa com o Pará, né? Então todo esse município, depois Colíder, acho que na mesma época criou-se Sinop e tal, que daí foram fazendo as subdivisões, aí Canaã foi desmembrado de Colíder posteriormente, né? Agora, seu Mário, só para a gente aproveitar esse gancho do passado e aí chegar na realidade do agro, como era naquele momento. O senhor disse que veio de Curitiba, o senhor é natural de Curitiba? Sou natural de Curitiba. Tá. E já tinha relação com o agro já estava no sangue? Como que era? Porque eu fui criado em chácara, meu pai chácara, era 20 alqueires, né? A 8 quilômetros da Praça Tiradentes de Curitiba. Curitiba tinha 300 mil habitantes na época. Tanto é que quando eu fiz 15 anos, chegou luz elétrica lá onde nós morávamos. E o meu pai gostava muito de caçar, né? Então a minha ligação com o mato, com o sertão, né, foi justamente essas épocas de caçar com cachorro. Interessante que naquela época você tinha que tirar licença para caçar, era de 1º de maio, se não me engano, a 30 de junho, sabe?
Então isso daí deu, identifiquei, aprendi a nadar em rio, em tanque, né, de peixe, apanhava na mãe que chegava tudo sujo de par, né? Então essa ligação, e meu pai sempre, meu avô, entendeu? Se bem que quando eu nasci ele já era falecido, Wolfried Wolff, sabe? Ele sempre ele tinha serraria, tinha olaria, tinha vaca leiteira, sabe, né? Meu pai conta que acho que foi um dos primeiros a importar gado holandês lá para Curitiba, junto com a família Schaffer, sabe? Então a gente tinha já vinha de uma identidade com o agro, né? Se bem que eu trabalho. Quando vim para cá, eu trabalhava na financeira da General Motors, trabalhava de terno e gravata em Curitiba, né? Olha só. E daí eu já ia começar a trabalhar por conta, né? Daí vim para cá. E o que me ajudou muito foi nessa parte aí de infância, né? De conviver no mato e tal, senão como é que você encarar um sertão desse, né? Medo de onça, medo disso, daquilo. Então ajudou muito. A infância são coisas assim que ajuda, né? Então o desenvolvimento da pessoa às vezes está muito ligado na primeira infância, isso é importante. Pois é, pegando só pelo fato que o senhor disse que a energia elétrica só chegou lá quando o senhor tinha 15 anos de idade, ou seja, toda essa preparação lá na frente acabou ajudando também nessa maneira, nesse momento de desbravamento aqui da região. E aqui também não, eu fui criado, aqui já foi um pouco mais tecnologia, era no lampião Aladim, sabe? Aqui já tinha o Petromax, de repente fazia uma lua, um gás, né? Só que as coisas eram... Comunicação aqui não tinha, né? Era um fator assim que envolveu muito, sabe? Eu me lembro, viu, patrão, de comunicação, tem o Lorival Zissardi, que é acompanhado meu, demorava em Cuiabá. Então, quando quebrava o CBT, você tinha que escrever um bilhete para ele, sabe, e mandar pelo Expresso Maringá, e torcer para que o motorista, alguém lá depois ligasse para ele pegar o bilhete, o recado. Mas era a solução que tinha, né? Mas ficava na expectativa sempre, né? Se ia dar certo. As coisas, hoje, sabe, eu vejo assim, quando se faz a coisa com amor, determinação, fé, eu acho que é muito importante, né? Acreditando, ter fé e acreditar, entende? Você não vê dificuldades. Dificuldade parece que você supera quando você vê as coisas já aconteceram e vai. E acho que eu acredito muito na questão de você olhar para frente, né? Então é isso aí, não se lamentar pelo que está acontecendo ali, olhar para frente com paixão, com fé e sabendo que está construindo uma história aí visando o futuro, né? Até na época a gente pensava, né? Pô, como é que boi, né? Se algum dia até quando vocês vou tirar um boi daqui, você vê quando a gente começou a engordar os primeiros boi, vaca mesmo, descarte, você vendia alguma coisa para garimpo, sabe? Mas logo em seguida, nós vendíamos, você vê, ia boi de caminhão de Nova Canaã e da região ali, entendeu? Para Sadia, em Cuiabá. Imagina, batendo numa real estrada de chão, né? E as coisas iam embora, você vê como mudou, né? A realidade. A realidade. É uma construção, é uma história. Eu gosto muito da história de Mato Grosso, né? Assim como de outras regiões, mas acho que essa aqui está mais próxima, né? A gente enxerga essa transformação nos últimos 40, 50 anos aí, mas foi muito rápido se você parar em termos históricos fazer essa comparação, né? E é uma história de suor, de esforço, de luta, mas de muito sucesso, né? E você vê como você que é um grande comunicador, entende? A comunicação não tinha, a comunicação, eu te falei, a primeira era isso, depois começou aqueles rádios, SSB, você marcava horário, né? E daí às vezes tinha interferência, tinha que pedir para o outro companheiro de rádio esperar para você se comunicar, né? E depois já veio o PS, sabe, em Canadá, daí era aquela fila, né, no PS. Depois do PS já veio o telefone a cabo, sabe, né? Que você tinha uma antena na cidade e transmitia lá para a fazenda, sabe? E depois daí veio o fax, veio a evolução na comunicação, tudo evoluiu, mas a comunicação foi um negócio assim que, né? Hoje se fala com o mundo, em qualquer lugar, né? Então, a comunicação realmente avançou muito, né, pastor? Qual a primeira imagem que vem na cabeça do senhor, na lembrança do senhor? Imagem de campo, desde lá da infância. Qual a primeira imagem rural que o senhor tem na memória? Do Mato Grosso era porque a gente já tinha pecuária também ali no noroeste do Paraná, ali, Planaltina do Paraná, né? Então, era de você poder entender, ver... era pecuária, mas era pecuária, tinha madeira também, né? E ali na nossa região, na época, era mata muito de cultura, sabe? Mas tinha muita madeira branca, na época não tinha muito valor. As regiões de valor agregado era quando tinha mogno, cerejeira, né? E a nossa região ali não era tão rica, né, nesse tipo de madeira, né? Então a gente aproveitava o que dava
e daí aquela derrubava, né? E a única maneira era fogo e plantava o colonião, né? Então a imagem que via assim era mais ligada à pecuária, você ter uma fazenda, né, com pecuária, né? E eu também, a gente passava ali, até eu digo, né, a gente passava aqui em Sorriso, não tinha nada. Lucas tinha só o acampamento do Nono Beck, né? Hoje, vamos dizer, eu estou nas duas atividades, né? Se a gente soubesse que ia lidar talvez também com agricultura, né? Quanto a gente, lá, eu me lembro, São Gabriel do Oeste, os gaúchos lá começando a plantar, a gente ainda os inteligentes aqui, né? Falando, pô, mas os gaúchos vão plantar aí, vai dar o quê, né? E hoje a gente vê quanto que a agricultura desenvolveu nessas regiões de Cerrado, né? É muita pesquisa, muita tecnologia, muito esforço, né, e força de vontade acima de tudo. Quando o senhor chegou aqui em Mato Grosso, é um número que, inclusive, muitas vezes, muitas reportagens que falam do senhor, né, ou entrevistas, faz uma comparação que eu acho que também é muito emblemática para o público que está nos ouvindo aqui, que é justamente o tamanho do rebanho em Mato Grosso quando vocês chegaram aqui, né? Isso também mostra a evolução de um jeito muito simples, né, comparando esses números. Realmente, aquela época, eu acredito, se não me engano, eu já pesquisei, era em torno de 3 milhões de cabeças. Exatamente. E o rebanho era mais concentrado na Baixada Cuiabana, ali, aquele gado pantaneiro, no Pantanal, sabe, né? Então era um gado que era mais rústico, ele tinha o valor dele, lógico, né? Mas só que para a matriz, né, era um gado que não tinha a genética mais desenvolvida como era dessa região lá do Paraná, né? Então a gente trazia as matrizes lá de Planaltina do Paraná, vinha de caminhão até aqui, né? Então, as primeiras matrizes, o pessoal que começou aqui, tinha o pessoal dos Guerra, acho que o Bedim também chegou a trazer gado lá do Paraná, entendeu? E daí era uma aventura, né? Vinha ali Porto São José, ali era areia, né? Saía ali em Nova Andradina e vinha para cá. E tinha que dar pouso, até hoje tem ali, no Hotel Parachifrudos, ali em Jaciara. Se você ver a vida desse tempo, passei uns 3, 4 anos atrás, tinha placa lá. Porque ali era onde o caminhão conseguia desembarcar o gado, o motorista chegava ali normalmente à noite, desembarcava o gado bebia água e tal, ele ia dormir, descansar, né? E no outro dia, viagem de novo, demorava uns 5 dias quase, né? Mais ou menos. Então realmente era dificuldade. Você vê hoje, né? O Mato Grosso, além de um número grande de rebanho, acho que é 32, se não me engano, 32 milhões, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. E a qualidade. Hoje o Mato Grosso em genética também, principalmente na base de Nelore, né? Olha o desenvolvimento que teve a raça Nelore, né? Só em Canaã acho que tem uns 4, 5 produtores de genética ali, né? Então a evolução foi muito grande. E lógico, e começou com inseminação, né? A inseminação ajudou muito, depois veio ATF, hoje é embrião, então também está evoluindo muito essa parte da genética, né? No coração do Vale do Guaporé, o município de Pontes e Lacerda desponta como um polo agropecuário em plena expansão. Com rebanho bovino de peso e milhares de hectares destinados ao cultivo de grãos, a região mostra que tradição e inovação caminham juntas. É a força do campo em movimento, onde quem produz cresce com tecnologia e quem investe prospera com oportunidades. E é neste solo fértil que a Oeste Rural Show consolidou-se como a maior feira de negócios agro do Vale do Guaporé, movimentando mais de 720 milhões de reais nas 4 primeiras edições. Com o agro conectado ao digital, à sustentabilidade e às novas oportunidades, a 5ª edição da feira prepara-se para ser mais uma vez uma grande vitrine de negócios para o setor. E você não pode perder. De 27 a 30 de maio, no Parque de Exposições de Pontes e Lacerda, Oeste Rural Show 2025. Realização: Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. O senhor fala dessas tecnologias, né, que ajudaram nessa evolução e continuam promovendo essa evolução, e também uma das atribuições que fazem à imagem do trabalho que o senhor e a família desenvolvem é justamente essa assimilação, né, a incorporação na propriedade rural e no dia a dia das novas tecnologias, né, tanto da ILPF, como o senhor falou, quanto da disseminação. Me fala um pouquinho desse perfil de vocês, de enxergar as novas tecnologias do ponto que vocês a conhecem até o ponto que vocês colocam ela em prática, né? Como que vocês lidam com isso? Assim, vamos dizer, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de inovar, sabe? Pioneirismo, né? Então, assim, na linha do tempo, assim, primeiro
começamos com... Antes até a gente já trazia touro, comprava touro lá no Paraná, touro PO, né, touro já com registro, então já um melhoramento genético através de touro. Depois veio a inseminação, né? Outra coisa também, quando eu comecei com a agricultura, entendeu? Acho que fui um dos primeiros a plantar soja ali em Canaã. Em 2000 eu plantei a primeira soja. Armazém, eu já fiz em 98, eu comecei com arroz, já fiz um silo, um armazém, tem 2 silos e tal. Hoje você vê, acho que foi um dos primeiros em silo. Hoje você vê ali na 320 a quantidade de armazéns que tem, sabe, né? Então a gente sempre gostou assim de inovar, integração lavoura e pecuária. Também a gente começou mais cedo também. Até eu me lembro uma vez, você me entregou um prêmio lá em Primavera do Leste. Na Top Farm, Top Farm Top MT. Farm. Foi acho que 2018, se eu não me engano, foi esse prêmio. Eu Esse prêmio foi um dos produtores. Inclusive, hoje, antes de vir aqui conversar com o senhor, eu estava me recordando aqui lá e peguei, tem um trechinho no YouTube que fala justamente daquele momento, daquela entrega. E tinha um trecho do senhor falando, né? O senhor falava da vinda para cá, que era... na época tinha 3 milhões de cabeças, né? Trouxeram de Paranavaí alguns animais aí a 2.000 quilômetros, né, de distância. O senhor citou o que o senhor citou. Paranavaí é a região aqui. Ali, Exatamente. Planaltina é o vizinho ali, né? E aí o senhor trouxe uma frase que eu até anotei aqui. O senhor colocou, primeiro, a questão do plantar boi, né, que o senhor já citou aqui com a gente agora, e o senhor falou um momento naquele vídeo, inclusive da Top Farm em Mato Grosso, transmitir conhecimento, ser útil para os demais produtores de Mato Grosso, ter paixão no que faz, que eram elementos que o senhor acreditava que eram importantes para ajudar no crescimento, no fortalecimento de uma história. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa aberta, sabe? Então, a fazenda ali sempre teve aberta dias de campo, né? Bom, a gente também teve o primeiro projeto de LPF, Integração Lavoura e Pecuária, Floresta, né? LF, foi pela Embrapa, sabe? A Embrapa procurou uma área ali, se não me engano, não, parece que é o primeiro na bacia amazônica de LPF. Virou um campo de estudo ali, né? A Embrapa fez muita pesquisa ali, né? Então, esse negócio da paixão, de ser aberto, sabe, né? Eu acho que é importante, sabe? O que não dá certo para mim, eu acho que o produtor também, ele aprende muito em dias de campo, sabe? Eu gostava muito de participar de dias de campo, palestra, né? A gente, muitos anos atrás, ia na Expo Zebu, entendeu? Trocar informação. Então, eu acho que o conhecimento, entendeu? Eu acho que você transmitir, entendeu? Eu acho que o individualismo, às vezes, atrapalha a sociedade. Eu acho que é bom se todos melhorarem. Você achar que melhorando só para você, entendeu? Eu acho que não tem sentido, sabe? Eu acho que o sentido da vida é você participar, você poder ser útil, entendeu? Não só para o teu ciclo ali, o teu convívio ali. O teu convívio. Eu acho que você tem que poder abrir, né, para as outras pessoas, que o mundo melhora. Se melhorar para todos, melhora para você também, principalmente. Não adianta você crescer individualmente só, né? Eu acho que tem que crescer para todos. Que maravilha. O senhor Mário, me diz uma coisa, hoje qual que é a realidade de vocês? Vocês têm a Fortuna, a Gamada e a Fortuna do Tapaiuna, são as 3 propriedades rurais, né? Me fala um pouquinho da produção de vocês, né? Como é que vocês estão distribuídos, né? Que tipo de pecuária o senhor faz, né? Também tem agricultura, integração com floresta também. Fala um pouquinho disso aí. A Fortuna foi a primeira fazenda que eu abri, né? A gente começou da Fazenda Família em 75, em 80 eu abri a Fortuna, entendeu? Eu comecei, eu me lembro, como hoje derrubado, foi 45 alqueires. E daí, então, essa foi a primeira fazenda que eu abri. Hoje ela tem, todas as áreas nossas têm 50% de reserva legal, algumas até mais. Então é uma fazenda muito produtiva. Ali a gente faz soja, cria gado PO também, né? Cria gado PO, gado comercial e soja. Esse ano a gente teve a felicidade, inclusive, de a gente é cliente da Mundo Agri, sabe? A gente teve a felicidade de ser das fazendas que eles atendem, não sei quantos mil hectares, entende? A Fortuna foi a fazenda que foi a maior produtividade. A gente recebeu um prêmio lá, conseguiu 85,2 sacas por hectare, né? E daí então foi a primeira que eu abri. Depois teve a Gamada, que a Gamada, o significado dela é Gabriel, Mariana e Daniel, o nome dos 3 filhos. Às vezes a gente chama Gamada, então conseguiu, né?
vem de amor também, né? Olha aí. E a Gamada eu comprei, ela já tinha sido de um senhor lá de Londrina, ele comprou de um tio meu, ficou 10 anos, depois eu comprei ela tinha 300, a gente falava em alqueires abertos, né? Daí eu derrubei mais 200, né? Nesses 200, daí que comecei a agricultura. Isso em 2000, você falou? Não, eu comprei ela em 97, daí em 98 eu comecei a plantar arroz. Daí que eu fiz aquele silo, porque eu achava já importante, vamos dizer, o produtor ter a sua própria armazenagem. E já tinha alguns pastos assim que estava juquirado e tal, então já comecei reformando pasto com arroz, isso em 99. Daí em 2000, daí ali na Gamada eu plantei a primeira soja, porque o arroz, né, você sabe, né, até o segundo ano vai, depois ele começa a ser improdutivo, né? Então, essa é a Gamada. E daí a gente fez. E em 2000 eu fiz ali na Gamada, eu fiz a Fortuna Nutrição Animal, sabe? Porque um dos negócios que eu sempre acreditei, e também não desenvolveu muito aqui no Mato Grosso, eu acreditava muito em agroindústria, sabe? A indústria dentro da área rural, sabe? Tanto é que hoje já é uma realidade. Se for ver ali o que a gente emprega na Fortuna Animal, nas fazendas, eu acho que a gente deve ser, tirando, se não me engano, o frigorífico, a gente é um dos maiores empregadores hoje ali em Nova Canaã. E a agroindústria eu sempre achei interessante, mas só que acho que políticas de governo, né, acabou tirando escola do interior, né, mas eu achava interessante, sabe, a agroindústria, fixar mais homem no campo, você até o convívio, né? Eu acho que seria interessante, mas não sei, desenvolveu regiões, né? Mas assim, indústrias dentro de fazendas, né? Não girou, sabe? Eu acharia importante a agroindústria. Então no ali a Fortuna Nutrição Animal, né? Hoje praticamente eu sou suplente, né? Quem toca é o Daniel. E essa outra fazenda lá no Tapaiuna, e o perfil de solo, tanto da Gamada como da Fortuna, um perfil de solo diferente do Tapaiuna. O Tapaiuna já é um solo de mais areia, né? Lá gira em torno de 12 a 19, umas áreas 20 de argila, né? Daí eu comecei a abrir, na época eu comprei lá, sabe? Até eu pensava que existia aquela possibilidade ainda de você trocar, vamos dizer, você deixar a reserva numa fazenda, transferir de uma para outra, sabe? Mas daí não acabei não fazendo. E daí comecei a abrir, foi a última fazenda que eu abri, sabe, né? Hoje também é uma fazenda praticamente toda mecanizada, né? E lá a gente faz cria, né, também, mas é vacada. E tem a agricultura, agora eu estou plantando lá também lá no Tapaína, estou plantando soja também. O senhor se considera hoje mais pecuarista, mais agricultor, ou fica naquela máxima que o senhor é produtor rural, tem que fazer um pouco de tudo, muito bem feito ali? Não, assim, a paixão é mais para pecuária, sabe? Mas, sinceramente, se eu fosse jovem hoje, vamos ver, tivesse que encarar um vestibular, eu ficaria na dúvida, faria agronomia ou veterinária, ou zootecnia, né? Que também é um curso que há anos atrás não tinha muito valor, né? Hoje se vê Importância, né? Importância. E também, assim, você vê o que evoluiu, né? Você estava falando de evolução, né? Quando eu fundei a Fortuna Nutrição Animal, praticamente era 5 produtos: um sal para vaca, um sal para boi, fazia um concentrado, porque tinha pessoas que misturavam com sal branco, né? E um sal para recria, então era 5, 6 produtos. Daí logo em seguida começou a parte também de proteinado e tal, foi indo. Hoje, acho que tem mais de 60 produtos no portfólio da Fortuna Nutrição Animal. Então, a nutrição também foi um negócio que evoluiu muito, né? E hoje você vê, a gente abate aí Nelore, né? Eu até bati esses dias, Nelore com 18 meses, com 21,8 arroba, né? E na TIP, hein? Não é nem no confinamento, né? Olha isso. A TIP também, a gente faz tempo que é uma outra inovação, faz uns 3 anos que a gente vem fazendo, confinamento, lógico, não em grande escala, também fui um dos primeiros ali a fazer confinamento, né? Então a gente sempre teve essa no DNA, assim, vamos dizer, da gente sempre estar buscando novas tecnologias para implementar a produtividade, né? E aquela história, pelo que o senhor disse ali, se eu entendi bem, é testar o que de fato pode agregar
algum resultado adicional, né? Algum avanço, e se não der certo, testou, deixa de lado e vamos para a próxima. Mas não se fugia a a possibilidade de testar, é isso. Sim. E o meu filho, o Daniel, sabe, ele tem isso no DNA dele também. Tanto é que, vamos dizer, entrega de ração a granel, né, foi acho que é no Brasil quase a primeira em termos de bovino, né. Lógico, tem os confinamentos, mas assim, uma empresa que entrega a granel, como é no frango, no porco, acho que é um dos primeiros. Sabe? A gente tem um centro de pesquisa lá também, né, em parceria com a Embrapa, com o FMT, né? Então a gente sempre é um centro de pesquisa. Agora estamos testando, o Daniel está testando um coxo automático, né, para boi também, vai eliminar o tratador e praticamente um vagão para tratar, né? Muito bem, vou aproveitar que eu estava até procurando aqui para trazer exatamente o episódio. O Daniel Wolff, um dos filhos do seu Mário Wolff Filho aqui, ele participou há um ano exatamente, foi em maio ali, quase um ano exatamente, em maio de 2024, o episódio dele número 160, Passagem de Bastão Descomplicada. Ele falava justamente da sucessão familiar, que é um dos temas da palestra que ele leva aí adiante brilhantemente. E o seu Mário citou aqui também a Mundo Agri, né? E o Emerson Moraes, da Mundo Agri, também participou do podcast aqui. Eu vou trazer aqui já o episódio dele. E aquela hora que o senhor comentou sobre o rebanho, você falou cerca de 32 milhões de cabeças, falou um pouquinho mais. 32 milhões e 830 mil animais aqui em Mato Grosso, né? Os últimos números do INDEA ali em 2024, né? Ou seja, naquela época tinha 10% do rebanho quando o senhor veio para cá, né? 10%. Que evolução, né, seu Mário? Tanto em quantidade como qualidade. Hoje a carne do Mato Grosso também é uma referência nacional, né, em qualidade também, exportação, né, acho que é o maior exportador também de carne, né, pelo volume. Então o nosso estado aqui é um celeiro mesmo do mundo, né? Eu me lembro a época de ginásio, falava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Você vê como, né, as coisas acontecem, né? Hoje nós realmente não vai ser, né? Hoje nós somos, né? O senhor trocaria Mato Grosso por outro lugar? Olha, em termos de produtividade, não. Aqui realmente é um lugar assim que tem pessoas, às vezes o pessoal até teve esses dias, semana passada, teve 20 australianos visitando a fazenda nossa. E assim como já teve pessoas dos Estados Unidos, né? As pessoas ficam admiradas com o potencial que tem, né, de terra. E não é também que nós somos melhores que os outros, né? Felizmente aqui Deus deu uma terra abençoada em água, em sol, né? Então a nossa região realmente é abençoada e as pessoas têm vindo para cá e, né, estamos produzindo, né? Eu acho que o Mato Grosso é uma grande fazenda que Deus deu para nós administrar. E daí tem que ter os talentos, né, para administrar bem, né? Muito bom, gostei dessa frase. Tá aqui, ó, episódio 136, Foco no Resultado, com o Emerson Moraes, da Mundo Agri. Foi lá em dezembro de 2023, muito bacana esse bate-papo com ele. Também fala do trabalho que desenvolve lá, inclusive de levar informação qualificada, tecnificada, né, para o campo, fazer de um jeito que todo mundo realmente consiga avançar, progredir e ter resultados como o senhor mencionou ali. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.
Seu Mário, eu vou acelerar porque o senhor tem compromisso daqui a pouquinho com uma palestra aqui para acompanhar aqui na feira e nós vamos lá cumprir o que nós combinamos. Certo. Mas agora eu quero saber o seguinte do senhor. Vamos lá, para a gente partir para os arremates aqui. Qual o segredo na avaliação do senhor que serve, que vem da experiência da vida do senhor, do dia a dia, de toda a história que o senhor narrou aqui para a gente? Qual o segredo que pode passar de bastão aí, tanto, né, para a geração que já passou, está passando para o Daniel, para os filhos, mas como uma dica, uma sugestão, enfim, uma contribuição que o senhor daria para as outras pessoas que estão ouvindo, que querem construir uma história, né, também de sucesso, superando as adversidades, superando os obstáculos, sempre com otimismo, falando de pesquisa, buscando resultado, buscando inovação. Quais os segredos aí ou as mensagens que o senhor traria para essa pessoal que está ouvindo e que quer chegar lá no futuro e falar, pô, trilhei uma história com base ali no que eu ouvi e deu certo? Você ter um sonho palpável, acreditar nesse sonho, né, e amor no que se faz, né? Eu acredito também humildade, né? Humildade é muito importante, eu acho, para você crescer, né? Você tem que ter humildade inclusive até uma frase, né? Humildade de copiar também o que dá certo. Eu acho que você tem que a resiliência, você tem que buscar bons técnicos, bons administradores, né? Porque até o meu forte nunca foi muito estudar, sabe? Então eu fiz até a metade do curso de economia, mas eu me lembro um livro... O senhor não concluiu. Não deu tempo. Não, eu me lembro um livro que eu li, uma frase que eu li que me marcou, sabe? Diz que o homem inteligente é aquele que se cerca de pessoas mais inteligentes do que eles, o bom administrador, né? Então é isso, determinação, fé, coragem e paixão, né? Que bacana, que bacana. Vamos para a reta final, a gente tem algumas perguntas tradicionais aqui no podcast. Uma, qual a pergunta que o senhor Mário Wolff Filho gostaria de responder um dia que não te fizeram ainda? Pergunta, pô, nunca me perguntaram isso, eu queria tanto falar sobre isso. Olha, esses dias você até entrevistou, acho que já fez um podcast com ele, eu fui visitar a Jacto. Seu Shiro Nishimura. Seu Shiro Nishimura, não sei se conhece a fundação deles. Conheço. A fundação deles é o que o mundo está precisando, é valores, é ensino, é cultura, entende? Então, eu vejo assim, a pergunta que eu queria, ou que eu queria viver um Brasil, entende? Onde que esses valores, vamos dizer, de ensino, de amor ao próximo, de não individualismo, não pensar só em si, entende? Produzir para gerar, lógico, não podemos, ninguém sobrevive sem o lucro, né? Entende? Mas você ser útil, além de você produzir, você ser útil para a sociedade. O trabalho que eles fazem lá, eu fiquei encantado, sabe? Tem que ser copiado, as pessoas devem visitar a Jacto. Eles nem me levaram na indústria para começar, sabe? Você vê, eles são tão assim voltados para o que eles estão fazendo. Até eu criei uma frase lá com o seu Chiro, eu digo, ó, Pompeia é pequena, Pompeia é 20 mil habitantes, mas o coração de Pompeia é maior do que o Brasil, sabe? Então, o meu sonho, vamos dizer, ou a pergunta que eu queria responder, que um dia esse sonho seria realizado. Vai ser realizado, não é que seria, tem que ser realizado. Bacana, hoje meu foco é esse, sabe? É transformar esse mundo aí como o trabalho que os Nishimura lá, todos eles estão fazendo. É um espetáculo. Que bacana. Já vou trazer logo aqui o episódio do seu Shiro Nishimura para também deixar aqui como sugestão o pessoal ouvir essa trazida aqui pelo seu Mário Wolff Filho. Uma curiosidade sobre o senhor, algo curioso sobre o seu Mário. Vamos lá. O que o senhor gosta de fazer? Alguma coisa que só as pessoas mais próximas sabem? O senhor falou ali do atletismo, então não vale mais falar atletismo. Já queimou a cartada ali. Vamos lá, uma outra curiosidade sobre o senhor. Olha, eu acho que hoje, sabe o que eu gosto muito? É bater papo. Estamos no lugar certo, então. Bater papo, eu acho que hoje o mundo está muito assim, agitado, sabe? Até tem um livro bacana do Frei Gilson, que é O Silêncio de Deus contra a Ditadura do Barulho. Sabe que isso faz falta para a gente mesmo, antes aqui, naquelas épocas, há muito tempo aí, 15, 20 anos atrás, não tinha tempo de bater papo com o outro, um churrasco, trocar ideia, informação. Então, eu gosto de fazer isso. Eu acho que é amizade, sabe? Eu acho que amizade é o que você leva nesse mundo, entende? É amizade, é você conhecer pessoas, você todo dia estar convivendo com pessoas. Eu acho que é muito bacana, muito legal. Então, o que eu gosto de fazer, especialmente quando é uma viagem técnica, uma das coisas que eu gosto de fazer,
A minha esposa me fala, viagem técnica é quando se une o útil com o agradável, sabe, né? Então você vai às vezes numa exposição, vai num evento, daí você tem aquela convivência, vai viajar, vai conhecer novas tecnologias e tal, você faz as duas coisas, entendeu? Você faz uma viagem, você se distrai e tal, e você aproveita uma viagem também que você tem um proveito de conhecer mais, né, o mundo, né? Eu compartilho com o senhor dos dois pontos de vista. Uma da viagem técnica, que eu acho que ela é sensacional, porque ela une, de fato, duas coisas, né? O útil e o agradável, e a necessidade que a gente tem de conversar mais, né? Inclusive, uma das maneiras que eu utilizo, isso aqui eu já falei para algumas pessoas, para saciar essa necessidade é justamente por meio do podcast, né? Que aqui a gente tô trabalhando, tô trazendo algo, né, que eu gosto de fazer, ouvindo as pessoas que eu gosto, que eu tenho curiosidade de saber um pouco mais, para poder dar esse momento de 30 minutos, 40 minutos batendo um papo aí, porque faz falta, né? A gente às vezes trabalha com uma pessoa 10 anos e não sabe um terço da história daquela pessoa. Não, olha, esses dias fez um podcast com o padre. O Piccoli, o Nelson Piccoli, a gente briga, eu convivi com ele, o apelido dele era padre. Então, eu acho que é bacana esse podcast, até, sabe que às vezes eu penso assim, meio um negócio bacana, patrão, fica como sugestão, hein? De repente, quando tiver uma Acricorte lá, algum evento grande lá em Cuiabá, pegar uma boa turma dessas, que comigo todo mundo fez o podcast, e vamos nos reunir lá, porque tem muita gente que a gente já conviveu, e você faz o podcast e ver como a história. O Nelson Piccoli, eu ficar imaginando onde ele estava, agora ele assumiu a OCB agora. A OCB, né? Então, e tantas outras pessoas, assim, que eu já vi que você entrevistou. Vamos fazer a reunião do Patrone. Vamos lá, olha, gostei da sugestão, olha aí. Me ajuda aí, pessoal, vamos fazer. Ó, episódio 44, Construindo Legados com o Shiro Nishimura, foi lá em março de 2022. Eu só cito o tempo, só para as pessoas saberem quando foi o momento que ele estava falando com a gente, só que as entrevistas são todas atemporais, ou seja, a informação que fica, a história que fica e a mensagem servem. Episódio 44. E aqui, já que o senhor citou o Nelson Piccoli, grande amigo Nelson Piccoli, tá aqui, foi mais recente o episódio dele, foi agora em dezembro, né? No fim do ano passado. Deixa eu só checar aqui para também trazer o episódio dele. Não, foi em janeiro já. Foi dia 23 de janeiro, Associativismo e Cooperativismo no Agro, episódio 194. Muito legal, gostei da sugestão. A Acricorte está chegando aí, quem sabe, né? Quem sabe a gente faz um grande encontro aí de bate-papo. Os podcastianos do Ô, seu Mário, para a gente chegar no fim aqui, as pessoas que quiserem, a partir dessa entrevista aqui, que não lhe conhecem, quiserem conhecer mais sobre o senhor, quiserem entrar em contato com o senhor está nas redes sociais aí, eu vi que tem alguma coisa do senhor nas redes sociais, como que as pessoas te acham? Olha, na Fazenda Gamada, eu sou ruim de mídia, patrão. Mas tá lá que eu vi. Mas não, as pessoas que quiserem, se eu puder ser útil para alguém, alguma informação, alguma coisa, nós estamos à disposição. Se quiserem visitar a Fazenda, também sempre está aberta, né? Só me liga, eu estando lá, tendo o maior prazer de todas as pessoas que quiserem ver o nosso trabalho, conversar um pouco lá da nossa história, né? Estamos à disposição. Lá sempre a gente está portas abertas lá para receber as pessoas. Vamos que vamos. É isso aí, seu Mário. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Fazia tempo, tá? E não é brincadeira que eu queria bater esse papo com o senhor, né? Eu admiro muito a história de vocês, o trabalho que o senhor, assim como outros grandes pecuaristas, agricultores, né, aqui de Mato Grosso, trouxeram, né? Conseguiram realizar com toda a dificuldade, todos os obstáculos, mas sempre olhando adiante. O senhor falou isso logo no começo, e isso para mim é muito importante poder ter essa oportunidade de ouvir, né, e de trazer uma conversa tão simples, né, uma conversa tão franca, tão aberta, um bate-papo de amigos. Eu acho que essa é a grande classificação para que as pessoas também conheçam esse outro lado, né? A gente vê as construções, né, os números, os resultados, mas muitas vezes a gente esquece que tem pessoas fazendo, pessoas de carne e osso, né, de sangue, que tem desafios, frustrações, conquistas e pensamentos como o do senhor, né, de realmente pensar coletivamente. Acho que essa é a grande mensagem que o senhor deixa aqui, uma das grandes mensagens. Então, fico muito feliz por ter aceitado esse convite de bate-pronto aqui, né? A gente está no stand da Fortuna aqui na Norte Show aqui em Sinop, por isso esse ambiente com música. Falei, vai assim mesmo que a mensagem vai chegar para quem está ouvindo. Obrigado por ter aceitado, parabéns pela história, obrigado por ser um dos grandes apoiadores do podcast aí, sempre ouvindo e sempre mandando mensagem, e aqui lembrando alguns episódios como foi muito bacana também saber que o senhor está sempre ouvindo. Eu que agradeço, patrão, foi um prazer muito grande esse bate-papo tão gostoso, e assim como tem, né, tantas histórias, até o Mato Grosso é muito rico, né, nesse pioneirismo,
Agora, eu sempre gosto de citar uma coisa, patrônio. Sabe que os verdadeiros heróis, quer dizer, a gente também tem todo esse pioneirismo e tal, mas eu me lembro daquelas pessoas, rapaz, que a gente era muita gente aí que é da minha época lembra, era um caminhão com uma vaca, com um cavalo, com a família em cima do caminhão, vindo para a nossa região, entendeu? Pegando uma terra bruta, fazendo um rancho de pau-tabuinha e vivendo com a família ali. Esses realmente também a gente não pode esquecer dessas pessoas. O próprio Juquireiro, que ajudaram muito. Hoje nós temos aí muitas fazendas abertas, lindas, e eu acho que esse pessoal aí também tem que ter o nosso respeito, a nossa grande consideração. Sabe? São pioneiros da mesma forma, né? Da mesma forma, e vieram com talvez mais dificuldades do que a gente que tinha uma certa condição enfrentou. Né? Então, eu sempre gosto de citar essas pessoas. Sabe? Muito bem, mais um registro feito aqui. E aí eu estava procurando o episódio para encerrar falando desse episódio, que eu vou ver se eu consigo achar a tempo, mas eu queria dizer que uma das pessoas que sempre me provocou positivamente para ouvir mais os pioneiros, né? Tentar conseguir esses bate-papos quando fosse a oportunidade, é o Chico Manzi da Acrimate, né? Que é um amigo grandíssimo, né? Super gente boa. Do terço na madrugada. Todo dia ele me manda 3. Inclusive hoje, né? Precisa acordar de madrugada para assistir. Tá aqui então o episódio com Chico Manzi, número 85, dos 7 aos 33 milhões. Falava justamente também da evolução da pecuária aqui em Mato Grosso. Foi em 22 de dezembro de 2022, grande amigo Chico Manzi. É isso, seu Mário. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Foi uma honra, né, ouvir o senhor e poder ajudar a contar um pouquinho da tua história. Ouvir, aprender mais um pouco, senhor. Muitíssimo obrigado, viu? Eu mais uma vez que agradeço, patrão. Você também, você tem teu jornalismo, bom, você já recebeu diversos prêmios, né? Mas você é uma pessoa assim, você tem um carisma, você deixa a pessoa muito à vontade, você é um grande jornalista, tá? Meus parabéns também, tá? E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.